Fala pessoal, quem fala é o Leonardo, e no vídeo de hoje eu vou tocar num assunto que muita gente tem dúvida, porque tá tudo muito incerto no nosso país e as pessoas ainda tentam achar, né, a melhor maneira para elas conseguirem sobreviver, para elas conseguirem ter uma vida melhor. Então hoje eu vou falar da diferença entre você trabalhar como CLT e empreender. E os nossos pais, os nossos avós, eles falam que a gente tem que ter estabilidade, né, pelo menos a maioria deles. Que a gente tem que trabalhar para o governo, porque assim a gente não vai ser mandado embora e tudo mais. Aquela história que todo mundo já conhece. E as pessoas mais novas dizem que a gente tem que empreender, porque só assim a gente vai conseguir mudar a nossa vida. Então eu trouxe aqui vantagens e desvantagens para você conferir o que você acha melhor, né? E no final do vídeo eu vou falar um pouco da minha visão sobre isso. Então fica até o final. Para a gente entender mais desses dois mundos, que no Brasil parecem tão distantes um do outro, eu trouxe algumas estatísticas e essas estatísticas vão mostrar a realidade do Brasil, tanto do mercado de trabalho como também referente às empresas. Vamos conferir como que é CLT então. Se você trabalhar pela CLT, você vai ser um assalariado, ou seja, você vai vender a sua mão de obra, seja ela braçal ou intelectual, para alguma empresa, e como contrapartida, aquela empresa vai te pagar um salário. E para a gente ver melhor, né, como é que a gente pode ganhar mais trabalhando pela CLT, a gente tem que, estatisticamente, para a gente ter um salário maior, a gente precisa ter um nível educacional maior também, ou seja, uma educação formal, além, claro, da experiência. Esse é o chamado efeito diploma. E existem exceções? Claro que existe. Tem gente que não tem faculdade e ganha muito dinheiro. Só que aqui a gente está falando da média, a gente não está falando da exceção. Segundo as estimativas do economista Naércio Filho, que é professor da INSPER e da USP, o salário médio para quem termina o ensino fundamental é de R$ 1.426. Para aqueles que terminam o ensino médio é de R$ 1.694 e para aqueles que têm ensino superior é de R$ 5.522. Claro, né, a gente está falando aqui da média, então pode ser que tenha alguém com ensino superior que ganhe R$ 1.000, R$ 1.500, mas também tem aquela pessoa que ganha 15 mil. Então aqui, né, novamente, é a média. E também, segundo o Instituto Semesp, quanto maior o nível de educação a gente tem, menos a gente é afetado por crises, menor a sua chance de perder o seu emprego. Então lembre-se que se você quer receber um salário maior, você tem que fazer uma graduação, né, ter algum diploma de ensino superior. Ainda mais no nosso país, que é um país muito desigual. Então, qualquer diferenciação que você tenha, você vai ganhar muito a mais do que a média. Agora, um ponto sensível para quem trabalha como CLT é o desemprego. E aí depende muito da área. Por exemplo, se for na área médica ou na área de TI, que basicamente falando é informática, aí sobra vaga, né? Tá faltando gente para trabalhar nessas áreas. Mas em outras áreas, as pessoas estão perdendo o emprego. Então, segundo as estatísticas também do IBGE, a partir de 2014, a gente está tendo um aumento gradual do desemprego. No último trimestre, a gente teve a porcentagem de 14,1% da população econômica ativa do Brasil desempregada. Agora, olhando um pouco para o outro lado, que é a pessoa jurídica, ela utiliza sua própria força de trabalho para proveito próprio, ou seja, ele é chefe dele mesmo. E também, se necessário, ele pode contratar outras pessoas, geralmente CLT. Então a gente pode dizer que só depende dele, né? Ele depende de si. E aí a gente tem uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que ele depende só dele. E a desvantagem é que ele depende só dele. Mas a gente pode dizer que a pessoa jurídica ela tem um potencial de ganho basicamente infinito. E claro, né, isso é uma possibilidade, né? Infelizmente, nem todo mundo chega lá. Mas nem tudo são flores. Apesar de a gente ter essa possibilidade de ganho muito grande, a gente não tem garantias trabalhistas que CLTs têm. E também, se você estiver criando sua empresa do início ali, pequenininha, você vai ter que fazer tudo. Você vai ter que cuidar de todos os assuntos da empresa, vai ter que sacrificar muito tempo. E esse é o preço a se pagar, né, para você se tornar uma pessoa jurídica, trabalhar por conta. E todo mundo que abre uma empresa, é óbvio que ela tem o intuito de crescer aquela empresa, né, de manter aquela empresa viva e ganhando dinheiro. Eu vou te mostrar a realidade, como ela é nua e crua, né, não é como a gente gostaria que o mundo fosse, mas sim como ele realmente é. Então eu trouxe alguns números para mostrar para vocês também que você ser um PJ não é uma coisa tão fácil quanto as pessoas dizem. Segundo esses números, 20% das empresas
quebram no primeiro ano, 30% quebram em até 5 anos, cada 10 empresas, 7 empresas quebram dentro de 10 anos. E aí a gente tem fatores muito variados. Por exemplo, a pessoa talvez não tenha o conhecimento necessário para ela abrir a própria empresa, então ela acaba quebrando. Ou então ela não tem o conhecimento de como administrar uma empresa, ou da parte logística, ou de qualquer parte que a sua empresa precise. Além de tudo isso, a tecnologia está substituindo muitos empregos. Você pode até ser um expert numa área, mas se você não adotar a tecnologia e não se reinventar, infelizmente você vai ficar para trás. Eu trouxe então, bem rapidamente, algumas vantagens e desvantagens de você trabalhar como CLT ou como pessoa jurídica. Então, na parte vantajosa de você ser CLT, é que você tem um pouco mais de segurança, né? Você tem garantias trabalhistas, você tem um salário fixo. E a desvantagem é que você pode ser despedido a qualquer momento. Agora, se você trabalhar como PJ, por exemplo, você não tem como você se despedir, né? A não ser que a empresa quebre. E o seu potencial de ganho também é menor, quando a gente compara com a pessoa jurídica. Já no caso da pessoa jurídica, a gente tem a vantagem de você ter uma possibilidade de ganho muito grande, de você conseguir conquistar mais sonhos. E a desvantagem é que você tem uma insegurança maior, você precisa sacrificar muito do seu tempo. Então, o que eu acho sobre isso, né? Você tem que trabalhar como CLT ou você tem que trabalhar como pessoa jurídica? Eu acho o seguinte, mesmo nessa questão do trabalho, a gente tem uma relação muito grande de risco e retorno que a gente vê nos investimentos. Essa relação diz o seguinte, que quanto maior o risco que você corre, maior a possibilidade de retorno você pode ter. Então a gente corre um risco maior sendo pessoa jurídica, mas a gente tem uma possibilidade de retorno muito maior também, trabalhando por conta. E hoje em dia na internet a gente tem muito dessa cultura empreendedora, né? Que você tem que empreender porque senão vai ser o fim do mundo e tudo mais que vocês já escutaram muito. Eu acho o seguinte, eu acho que depende do perfil da pessoa. É claro, quando você trabalha como pessoa jurídica, você tem a possibilidade de transformar a sua vida drasticamente. Eu não posso mentir, realmente você tem essa possibilidade. Só que para isso você vai ter que passar por um caminho árduo, né? Você vai ter uma insegurança muito grande. Você vai ter que estudar muito, sacrificar muito tempo. E é isso que eu escolhi trilhar. É uma escolha pessoal. Eu entendo tudo isso, eu sei das possibilidades, mas também tem aquelas pessoas que têm o perfil mais voltado para CLT. Aquela pessoa que prefere um salário fixo ali, muitas vezes prefere chegar em casa e relaxar, assistir novela, né, fazer o que gosta. E não tem julgamento não, cada pessoa tem um comportamento diferente, gosta de coisas diferentes. Eu, por exemplo, depois do trabalho, eu como, leio minhas notícias e gosto de estudar exatamente economia, investimentos. É quase um hobby meu, então eu gosto muito disso. Mas tem gente que prefere fazer alguma outra coisa nesse tempo livre. Então por que eu não aconselharia algumas pessoas a serem pessoas jurídicas, né, a serem autônomos? Porque se ela tem um perfil de CLT, ela tem família, mas daí ela tenta, daí ela começa, abre a empresa dela e começa a tomar prejuízo. Daí ela não vai conseguir dormir bem, vai brigar com a mulher ou com o marido, vai brigar com a família, vai ficar estressado e por consequência vai tomar más decisões. Então por isso que eu acredito que depende do perfil da pessoa. Eu acho que você deve fazer o que tem mais sentido para você. E você pode mudar de rota. Muita gente pega experiência numa empresa privada, né, como CLT, e depois abre a própria empresa. E isso é ótimo. Ou então aquelas pessoas que trabalham como CLT no meio da semana e final de semana vende doce, vende salgado, ou trabalha com alguma outra coisa. Isso também é ótimo, porque existe até uma frase de uma pessoa com muita sabedoria que eu conheci, que ela falava mais ou menos o seguinte: você pode plantar morango, mas e a época que não for de morango? Ou então você pode vender guarda-chuva, mas e o dia que não estiver chovendo? Então é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que tentar ter várias fontes de rendas diferentes. Porque quando uma não estiver te trazendo dinheiro, a outra pode trazer. E para finalizar, o conhecimento para mim é o maior minimizador de risco, seja você CLT ou pessoa jurídica. Então diz para mim aqui no comentário qual que é o seu perfil, por que você prefere CLT ou por que você prefere trabalhar por conta. Se você gostou desse vídeo, dá o like da riqueza aqui no vídeo, segue o nosso canal e também nos siga nas redes sociais que está aqui na descrição. Grande abraço, até a próxima.